Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns casos muito comuns, né, no pronto atendimento para quem trabalha com criança. O sibilo, a criança que chega para você ausculta ela e ela tem sibilo, sua primeira hipótese é uma de asma, né, uma crise asmática, uma crise de bronquiespasmo, tá? A gente sabe que não é só isso, mas o mais comum, o mais frequente da gente encontrar é o paciente asmático chegando para você com crise de bronquiespasmo. Então, o que a radiografia pode ajudar nesse paciente asmático que chega para você lá no pronto atendimento? De antemão, eu já te falo que 75% das radiografias de pacientes asmáticos com crise vão ser normais, tá? E quando que essa radiografia ela pode ajudar, né? Por que a gente vai solicitar essa radiografia? A gente vai solicitar para descartar complicações ou eventuais causas dessa descompensação da asma dessa criança, tá bom? E as principais delas são o pneumotórax ou pneumomediastino, a atelectasia ou a pneumonia, tá bom? E aí, isso é o que pode acarretar uma crise de asma exacerbada ou, às vezes, uma crise de asma pode acarretar, por exemplo, num pneumotórax, num pneumomediastino, tá bom? Então essas são as complicações ou causas, as alterações que o paciente asmático pode ter. Agora, aquele paciente asmático que ele só tem asma e não tem nada que esteja lá descompensando essa asma dele, ele não está infectado, não tem pneumotórax, não tem pneumomediastino, quais são as alterações que eventualmente um paciente asmático normal pode ter no pulmão dele, tá? Então ele pode apresentar sinais de hiperinsuflação pulmonar, tá bom? E espessamento peribrônquico, que a gente acabou de ver lá da bronquiolite, tá bom? Mas é muito difícil de ver isso, não é tão comum assim, tá bom? E lembrar, né? O paciente sibilante não só é asma, pode ser, por exemplo, aspiração de corpo estranho, tá bom? Então, criança que chega sibilando, sempre conversa com a mãe, veja se ela realmente é asmática, se ela não estava brincando com nenhum objeto, nenhum brinquedo de dimensões pequenas suficiente para ela aspirar e esse corpo estranho ter ido para a via aérea dela, tá? A gente já vai falar sobre aspiração de corpo estranho. Então, esse paciente aqui era um paciente que estava em crise de asma, que não melhorava. E aí foi feita a radiografia. Na radiografia a gente vê que ele tem sinais de hiperinsuflação. Veja como a cúpula está rebaixada. Vamos contar os arcos costais posteriores, tá bom? Se tiver mais, se a gente conseguir contar acima do diafragma, mais que 10 arcos posteriores ou mais que 6 anteriores, a gente já fala que tem sinais de hiperinsuflação, tá bom? Mas de cara, eu subjetivamente já falo que tem sinais de hiperinsuflação, porque eu já estou vendo as cúpulas diafragmáticas achatadas e rebaixadas. E o coração parece que está apertado ali no meio, né? Dando aquele aspecto em gota, tá? Mas de qualquer forma, vamos confirmar isso com um critério objetivo, né? A contagem desses arcos costais. Então a gente vem no primeiro arco, então 1, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está muito hiperinsuflado, né? Então, um paciente, a gente consegue ver aqui, ó, a físia aqui do úmero ainda está aberta, então não é um paciente depelcítico, né? A gente sabe que não é por tabagismo essa hiperinsuflação, tá bom? E um paciente sibilando, descompensado, a gente não está conseguindo, apesar do broncodilatador, segurar essa crise de asma dele, a gente pediu a radiografia e constatou que ele tem pneumotórax. Difícil de ver, né? Mas a gente tem que procurar ativamente, né? Lembrar da propedêutica toda, vir analisando de fora para dentro, avaliar desde a parte da parede,
lá da base da região cervical, abdômen superior, a gente vem nos seios costofrênicos, a gente já começa a ver uma radiolucência muito mais pretinho aqui embaixo. E no paciente asmático, a gente tem que ativamente já olhar os ápices pulmonares e checar se não tem pneumotórax, né? A gente já consegue ver aqui, eu já vou dar um zoom, mas a gente já consegue ver a linha pleural aqui à direita, e aqui à esquerda eu tenho impressão que também já dá para ver. Aí a gente dá um zoom e confirma que a gente vê a linha pleural aqui à direita, a gente vê a trama vascular pulmonar aqui para baixo dessa linha e para cima não encontramos nada, afinal só tem ar ali em cima, né? E a mesma coisa aqui à esquerda, a gente vê a linha pleural aqui e aqui para cima a gente não vê trama vascular pulmonar, o que indicaria para a gente que tem parênquima pulmonar ali para cima, né? Mas a gente não vê, então realmente ele tem pneumotórax aqui bilateral. Agora vamos falar sobre aspiração de corpo estranho. O mais comum dessas broncoaspirações é que a criança broncoaspire alimentos. Porque assim, a primeira coisa que quando chega um paciente para a gente com a mãe, né, referindo que ele, meu filho respirou algum corpo estranho, né, algum objeto, você já torce para ser um objeto metálico, porque aí aparece na radiografia e aí você consegue ver ele lá. Só que isso é a exceção. Via de regra, esse paciente ele vai broncoaspirar um objeto que não é radiopaco, tá? Então a gente tem que procurar sinais indiretos dessa broncoaspiração, tá bom? Então ele vai chegar para você, né, com tosse, com estridor, com sibilo, retração external a depender do grau, né, de obstrução que ele está tendo, tá? E na suspeita clínica de broncoaspiração, a gente sabe que tem as limitações do paciente pediátrico, mas se possível também fazer a aquisição, assim como na bronquiolite, a inspiração e a expiração, a gente consegue comparar as duas e ver áreas de retenção aérea, né, ou áreas de atelectasia. Ela diferencia muito melhor isso para a gente quando usado em comparação, tá bom? O mesmo mecanismo, né? a mesma linha de raciocínio, a gente pode pensar do porquê a gente eventualmente encontraria áreas de aprisionamento aéreo na broncoaspiração, né? Então, vamos pensar, caiu um corpo estranho lá na via aérea distal, o paciente a força dele consegue fazer o ar passar, mas às vezes a força da expiração é menor do que essa da inspiração e aí o ar não sai, fica preso nessa parte distal, onde tem o corpo estranho. E o oposto também pode ser verdade. Às vezes ele inspira, o ar não consegue passar, não consegue vencer a resistência desse corpo estranho, só que a expiração às vezes consegue, tá bom? Às vezes pelo mecanismo valvulado, pela localização, pela posição desse corpo estranho, né, pela morfologia dele, às vezes favorece a formação de aprisionamento aéreo ou a formação de áreas de atelectasia, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha quais são os sinais que a gente conseguiria ver nos casos de aspiração de corpo estranho. Muito tênue, mas reparem como o pulmão direito ele está um pouquinho mais preto do que o esquerdo. Ele está um pouquinho mais hiperinsuflado. A distância entre os arcos costais está um pouquinho mais aumentado do que o lado esquerdo, tá? Então isso mostra pra gente que está tendo aprisionamento aéreo aqui desse lado, aqui do lado do pulmão direito. Num paciente que está com suspeita de broncoaspiração, é um achado suspeito, então a gente tem que progredir ou levar para tomografia, ou já falar com o pessoal da cirurgia para fazer uma toracoscopia, né? Toracoscopia não, passar o broncoscópio e ver se consegue retirar esse corpo estranho, tá bom? Outro achado, outra imagem aqui agora, só para gravar, né, o olho, para você treinar, porque às vezes você bate um olho numa radiografia dessa, não vê alteração, né? Mas você vai procurando esse achado, né? Essa diferença de densidades entre os hemitóraces, né? Esse caso aqui, o paciente ele tinha broncoaspirado,
E, diferente do caso anterior, né, o corpo estranho foi para o lado esquerdo. Reparem como o pulmão esquerdo está mais hiperinsuflado, ele está mais preto. O espaço intercostal ele é discretamente maior do lado esquerdo do que do lado direito. São alterações muito tênues, mas que frente a um caso que é suspeita de broncoaspiração, essa radiografia ela é suspeita, né? Ela é compatível com a suspeita clínica, tá? De broncoaspiração, e nesse caso foi para o lado esquerdo, tá bom? E por fim, quando o seu pacientezinho, ao invés de broncoaspirar, ele engole um corpo estranho, aí a gente tem que levar em conta várias questões, né? Porque ele pode engolir vários objetos, e a depender da característica desses objetos, a gente vai identificá-los na radiografia, ou vai indicar que faça uma endoscopia, ou vai indicar que às vezes faça uma cirurgia para tirar, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, vários objetos, né? Os mais comuns: ingestão de moedas, de brinquedos, ossos. Às vezes o paciente está comendo um frango, alguma carne que tenha osso e ele acaba não mastigando bem, engole esse osso. Baterias e qualquer coisa que, enfim, caiba na boca de uma criança, né? E aí a gente tem que ter uma atenção de todos esses objetos que eu citei aqui, a gente tem que ter uma atenção especial para as baterias, tá bom? Porque quando a bateria ela entra em contato com a nossa mucosa, ela reage, e essa reação acaba causando, né, uma erosão na mucosa e pode causar até perfuração de via digestiva, tá? Então, ingestão de baterias, a gente tem que dar uma atenção especial, a gente vai passar, eu vou mostrar exemplos aqui de baterias, e se a mãe chegar para você já dizendo que ele estava brincando com uma pilha, com uma bateria, você já pega uma atenção especial, já entra em contato com o pessoal da cirurgia, com o pessoal do endoscopista, né? Porque vai precisar tirar aquela bateria de lá, tá bom? E agora, quando os objetos eles não são metálicos, quando eles são radiolucentes, a gente não vai, como na aspiração de corpo estranho, que não é metálico, que não é radiopaco, a gente vai achar sinais indiretos, né? Quais seriam os sinais indiretos da ingestão de corpo estranho que não seja metálico, né? Então, lá no tubo digestivo, existe a suspeita dele ter engolido um objeto, um brinquedo grande de plástico, e a gente encontrar sinais de dilatação intestinal a nível de duodeno, que é o mais comum, né? Mas às vezes, por algum motivo, passa por todo o intestino delgado, às vezes de intestino grosso, a gente encontrar um abdômen agudo, né? Uma dilatação de alças intestinais, na suspeita de um objeto radiolucente, então a gente confirma com a radiografia, né? Se às vezes esse corpo estranho ele não é radiopaco, mas às vezes ele parou no esôfago, se a gente fizer uma radiografia, encontrar edema de partes moles ali, loco-regionais, né? Densificação de gordura que a gente veria ali em algum nível do esôfago, a gente infere que o corpo estranho ele deve ter impactado naquela região, tá? E se a gente não encontrar nenhum sinal indireto, a gente acaba sugerindo que progrida a investigação com a tomografia, que às vezes com a tomografia a gente consegue ter uma sensibilidade maior. Vamos lá, alguns pontos práticos sobre a ingestão de corpo estranho, tá? 80% deles passam pelo intestino todo da criança e ela acaba fazendo cocô, né? E não ocasiona nenhum tipo de problema maior, tá bom? Quando que você vai indicar a retirada endoscópica, né? Ou pelo menos passar para o cirurgião, né? Quando que você no pronto atendimento tem que se preocupar e passar o caso, pedir a opinião do cirurgião. Então, quando os objetos que não são pontiagudos, mas medem mais que 2 centímetros, quando esses objetos foram ingeridos, porque podem causar obstruções, às vezes ali no piloro ou lá na válvula iliocecal, então é melhor passar para o cirurgião, provavelmente ele vai querer avaliar a indicação de endoscopia, tá bom? Quando os objetos estão impactados no esôfago, igual o exemplo que eu falei, às vezes a gente vê
não vê necessariamente o objeto, mas às vezes vê edema das estruturas locorregionais ali no esôfago e às vezes vê o próprio objeto, tá? Aí a gente também passa para o cirurgião, que provavelmente ele vai querer fazer a retirada endoscópica. Quando você vê que esse objeto está no estômago, nesse caso o objeto radiopaco, só que passaram-se 4 semanas e ele ainda não saiu, tá? Pilhas e baterias, quando ele está no esôfago, sempre retirar. No estômago, a gente pode acompanhar, porque isso pode sair sozinho, mas se você percebe que não está ali, isso vai muito de instituição para instituição, tá? Como eu expliquei que a bateria ela é corrosiva, ela pode causar problemas, então tem instituição que tenta tirar bateria, pilhas de qualquer forma, na instituição que você tiver, para decidir o que você vai fazer ou não. Nos casos de ímãs, às vezes aqueles imãzinhos pequenininhos, né? Se tiver ainda para dentro do estômago, né? Retira. Às vezes se passou do piloro, já a gente pode esperar e ver a progressão dele. E os objetos pontiagudos, né? Também. A gente sempre tenta fazer a retirada endoscópica, porque às vezes lá para frente, com o movimento de peristalse, eles podem perfurar a alça, isso pode acarretar um problema, tá bom? E aqui, no caso já de adultos, né, saindo um pouquinho do paciente pediátrico, tá? Mas a ingestão de corpos estranhos, do paciente adulto a gente tem que sempre pensar nos papelotes, né? Às vezes o paciente estava querendo transportar droga e acaba fazendo a ingestão de vários papelotes de droga, e quando isso é detectado, né, ele dá entrada no pronto atendimento e a gente encontra essa situação, a gente tem 2 possibilidades, né? A gente espera sair isso ou a gente vai fazer a retirada via cirurgia. Muitas vezes o cirurgião ele não aborda esses papelotes, né, por via endoscópica, porque o manuseio do material da endoscopia nesses papelotes pode acabar rompendo e aí uma grande quantidade de droga acaba sendo jogada para a corrente sanguínea, né? O risco de overdose é muito alto, né? Então, por isso que na maioria das vezes os cirurgiões optam por fazer a cirurgia aberta e retirar, que é mais seguro do que acabar rompendo esses papelotes lá dentro, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui uma questão prática, tá? Quando a gente vê um objeto metálico ao nível do esôfago barra traqueia, você não sabe se ele ingeriu ou se ele broncoaspirou. A gente consegue inferir se esse objeto está no esôfago e não na traqueia, principalmente objetos arredondados, pela orientação dele, tá bom? Se vocês repararem aqui, esse objeto ele está uma orientação coronal, tá? Isso é típico, é a orientação mais comum do objeto que foi engolido, do objeto que está no esôfago, tá? Quando há a broncoaspiração eventual de, às vezes, alguma moeda, ela assume a orientação sagital. Se vocês lembrarem dos anéis de cartilagem da traqueia, ele é incompleto, né? Na parte posterior é só tecido, não tem cartilagem, e aí acaba que a moeda se repousa, ela fica preferencialmente orientada no sagital por conta do anel traqueal, tá bom? Cartilagem. Então só uma dica prática que às vezes é mesmo, tá bom? Então esse daqui no caso é uma moeda, tá? Radiodensa, radiopaca, a gente consegue identificar bem, vê que está posterior à traqueia, né? Tá então no esôfago. A gente tem que saber identificar isso daqui. Nesse caso aqui é uma bateria, aquelas baterias que são comuns, às vezes em controle, alarme de carro, às vezes controle remoto de televisão, aquelas baterias redondinhas, tá? Então, o aspecto dela é essa dupla margem, tá bom? Se vocês lembrarem, ela tem esse aspecto mesmo, assim, tem 2 contornos. Então, se a gente vê isso daqui, a gente já tem certeza que isso não é uma moeda, né? Já sabe que isso é uma bateria, e aí, como eu já falei, né? Bateria a gente tem que dar uma atenção especial pelo risco de erosão. Certo, pessoal?